Olá galera, tudo bom? Eu sou o Thiago da empresa Gesso Artilar. Hoje eu vim aqui para tirar algumas das dúvidas de vocês que vão fazer algum serviço de gesso. Então vocês acompanham o nosso passo a passo. Eu separei 5 perguntinhas com 5 respostas para que vocês saibam o que o gesseiro tem ou não que fazer, tá bom? Fica aí. E antes mesmo de iniciar, galera, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você poder receber primeiro e faça parte da nossa comunidade. Também curta as nossas mídias sociais, no Facebook e no Instagram, @gessoartilar com 2 L's, e fique por dentro de várias novidades que a empresa tem aí, tá bom? Então vamos lá às perguntas. A primeira pergunta é: qual que é o melhor a se colocar, gesso ou drywall? Porque algumas pessoas falam que o gesso é melhor e outras falam que o drywall é melhor. De fato, o que é melhor? Bom, a questão em si não é qual é o melhor, mas qual é o mais eficiente. A gente sabe que o gesso ele é mais antigo e ele é usado já há muitos e muitos anos. Vocês podem ver que essa parede aqui, ela é uma parede em 3D, mas é uma parede de gesso. As sancas de antigamente, aqui eu tô numa sanca no meu apartamento aqui, foi feito com gesso também. Mas a maioria das coisas hoje em dia são feitas com drywall. A questão é que nem muitos gesseiros se adaptaram a esse novo método de trabalhar, um método mais rápido, um método mais eficiente e um método mais limpo de trabalhar. Muitas pessoas ainda fazem o gesso em si, as plaquinhas, fazem as molduras, que ainda também é muito eficiente, mas não é o que tem de mais moderno no mercado. A questão em si é a sujeira, o tempo e o custo-benefício. Por mais que o gesso em si, as plaquinhas de gesso, elas são mais baratas para poder trabalhar, porém elas demoram muito mais tempo e fazem muito mais sujeira. Então, para colocar aí, podem acontecer algumas coisas, depende muito do profissional que você contrata, se é profissional ou não, tem que ficar de olho nisso. E às vezes eles deixam algumas coisas a desejar. Na questão do drywall, também na questão do drywall, tem algumas questões que precisam ser levantadas e olhadas. Sem contar que tem as placas que são parafusadas nela, nessa estrutura que eu falei. Depois passar uma fita de vidro, passa o gesso ou massa, depende muito do profissional, para depois poder deixar acabado pro pintor. Então, em si mesmo, a diferença entre o gesso e o drywall é que um faz mais sujeira e demora um pouco mais, só que o outro é um pouquinho mais rápido. E a diferença do gesso para o drywall é que o gesso é mais barato do que o drywall. Então tem algumas pessoas que olham por esse viés, né? Ele é mais barato, faz mais sujeira, mas eu não estou interessado nem tempo, nem sujeira, minha casa está livre e assim por diante. Então depende muito. Se for colocar na balança em si, ele é um serviço mais rápido e é um serviço mais limpo, tá bom? Então sempre analisar isso, gesso ou drywall, qual que é melhor? De fato, o drywall, ele é um pouquinho melhor nessa questão, tá bom? Segunda pergunta é: quando finaliza a minha obra, eu como proprietário tenho que descartar o entulho ou o gesseiro que tem que levar embora? Essa pergunta todos os clientes fazem, e se você ainda não fez, é porque você ainda não fez uma obra de gesso. Mas o gesseiro em si, ele não tem que levar o entulho quem tem que descartar é o cliente. Essa questão sempre fica em aberto, por quê? Porque a maioria das empresas ou gesseiros que é contratados, eles não deixam isso muito claro, tá? Então a dica é o quê? Sempre quando você for contratar alguém, você já saber que você tem que descartar o entulho, ou você gesseiro, amigo gesseiro que estiver aí escutando, quando você fizer um contrato, que você for fazer alguma obra, deixa tudo isso explícito para que não haja eventuais problemas depois, tá bom? Mas em si, quem tem que descartar o... A terceira questão é: eu acabei de finalizar a obra, eu tenho que deixar todos os buracos furados, ou isso é o cliente ou o eletricista que tem que fazer? Bom, gente, essa questão já veio de encontro comigo muitas vezes. Por diversas vezes as pessoas perguntam ou pensam que faz parte do serviço do gesseiro, e sim, não faz parte. O gesseiro não tem que deixar nada furado. Isso pode ser sim uma gentileza da pessoa que trabalha, ou seja, do gesseiro, ou pode ser um trabalho cobrado.
Algumas pessoas cobram, tem pessoas que cobram R$10 por cada furo. Geralmente a nossa empresa não cobra, mas ela já deixa explícito que nós não furamos, ou seja, quem fura é o eletricista. Se o eletricista vai passar toda a parte e depois eu venho para poder furar, eu estou fazendo o serviço dele. Então tem que ser pensado isso. Então, em si, a gente não fura. Não é obrigação do gesseiro furar, mas acontece. Já aconteceu, já deu perder serviço ou deixar de perder cliente por conta disso. Então, sempre quando você vai... Ó, uma dica legal. Quando você fizer o seu orçamento, você sempre coloque isso no orçamento, tá? Por mais que seja uma gentileza, você coloque isso no orçamento, porque senão o cliente pode usar contra você isso, e isso aí pode acabar te queimando, tá bom? Então, as furações o gesseiro não faz, mas ele pode fazer, pode ser uma gentileza que você dê. A quarta questão é, quando eu contrato um gesseiro, já vem tudo bonitinho, pintado e com a iluminação no lugar? Bom, seria legal, né? Se já tivesse tudo bonitinho, pintado, iluminado, mas de fato não é. Vamos fazer uma sequência aqui para vocês poderem entender. Eu vou ver se eu coloco aqui do ladinho aqui para vocês poderem entender o que é cada coisa. Para você poder fazer uma sanca, você primeiro precisa de um eletricista, que ele crie novos pontos de luz. Depois vem um gesseiro para poder fazer a sua sanca, o seu forro. Depois tem que passar nessa corrida, lixar e pintar. E depois o eletricista tem que voltar para poder fazer a furação e depois ligar toda a iluminação para você poder ver tudo bonitinho. Então, de fato, quando as pessoas veem nas fotos, parece ser muito fácil, parece ser tudo bonito, mas não é assim. O gesseiro ele tem o seu trabalho primordial, que é fazer a parte do gesso, mas antes disso vem a parte elétrica, depois vem a pintura e depois que monta a iluminação. A nossa empresa ela trabalha com tudo isso, ela entrega tudo bonitinho, mas tudo no orçamento discriminado, parte a parte do que a gente faz e do que a gente não faz, tá bom? Então, quando você for contratar um gesseiro, você saiba que são serviços distintos. Ou seja, o gesso é um, a parte elétrica é outra, a iluminação é outra e a pintura é outra. Mas dá para se fazer um pacote geral de tudo isso e fazer. Bom, vamos lá para a quinta e última pergunta. Geralmente essa é uma pergunta que gera muita dúvida nas pessoas que vão fazer as sancas, né? Principalmente sanca, rasgo de luz, aqueles que ficam mais abertos. A pergunta é, sanca aberta, ela junta muito pó? Gente, essa questão todo mundo pergunta. Sanca aberta junta muito pó. Ah, eu não vou fazer porque a sanca aberta junta muito pó. Eu vou deixar aqui uma foto da sanca aberta de hoje e as sanca abertas que era feita há algum tempo atrás. Tem pessoas que ainda fazem, mas em si é uma questão assim que paira no pensamento das pessoas. Às vezes, eu não vou fazer uma... Eu até acho bonito, mas junta muito pó e aí eu não quero. Fulana me falou, cicrano me falou e assim por diante. Gente, isso é um mito. Na verdade, não existe esse negócio de juntar pó. Ou seja, para você juntar pó ali, vai demorar... Até junta, é lógico, tudo junta pó. Mas até juntar o pó em uma sanca, em um rasgo de luz que seja, gente, é 1, 2 anos. Ou seja, se você, dentro de 1 ou 2 anos, não passar um paninho ou aspirador ali dentro, ali, seria uma coisa não viável. Mas isso demora muito tempo. Então isso, na verdade, é mito, gente. Na verdade é mito. As sancas que juntavam pó são as sancas mais antigas, elas eram meio dobradas assim e elas tinham uma abertura um pouquinho maior. As decorações hoje em dia, elas têm abertura muito pequena. Então às vezes a abertura dela é 6, 7 centímetros e basicamente é impossível juntar pó ali. É lógico, se você, depois de 1 ou 2 anos também não passar um aspiradorzinho ali, vai juntar um pouquinho de pó, tudo junta pó. Mas em si é mais mito do que realidade, tá bom? A sanca aberta, o rasgo de luz e assim por diante, ilha, isso aí é mais bonito do que as fechadas. Tem pessoas que gostam, eu gosto mais das abertas, que elas brilham mais, elas são mais elegantes, assim por diante. Elas são mais bonitas, mas de fato, tudo tem que ser limpado. Tá bom? Mas é mais mito do que realidade. Então, quando você for fazer a sua decoração, quando você for fazer a sua sanca, o seu rasgo, ou assim por diante, pode fazer, fique tranquilo, faça com um profissional, com uma empresa, contrate uma empresa, procura ver e ouvir dessa empresa, tá bom? Mas faça sim, não tenha medo disso aí não, que vai dar tudo certo, tá bom? É mais mito do que verdade. Bom, gente, eu quis fazer essas
esses questionamentos, porque são perguntas que as pessoas fazem. Tem muito mais. Ao longo do tempo, a gente vai fazendo no nosso canal, ó, vamos respondendo algumas perguntas que as pessoas fazem. Se você também tiver pergunta também, ó, vem aqui embaixo, aqui, escreve também, que a gente vai fazer alguns vídeos ou vai responder você também, tá bom? Se inscreve nas nossas mídias sociais aí, no Facebook, no Instagram, @gsuartilar com 2 L's, tá bom? Vou colocar aqui em cima ou aqui, para vocês poderem saber onde achar a empresa também. Se inscreve aqui também no nosso canal, ativa o sininho para você poder receber primeiro, se torne membro do nosso canal. Também compartilha, gente, porque o compartilhamento pra gente também é muito bom, tá bom? Para dar mais engajamento nesse nosso serviço, nesse nosso trabalho. E a gente vai, pouco a pouco, postando alguns vídeos, tirando algumas dúvidas de vocês, um pouquinho aqui, às vezes na minha casa, ou um pouquinho nas obras, tá bom? Para vocês poderem saber como que funciona esse mundo e esse ramo também, tá bom? Um abraço para você, se inscreve no nosso canal, tamo junto e valeu, falou!